Bem-vindo a mais um PitaCast na Casa Fecha Ferida. Hoje, mais uma vez, estamos com a presença do professor Guilherme Pita. Professor Guilherme Pita, já começamos as nossas gravações. Qual a importância para os estudantes de medicina ter casos clínicos padrões para que sejam discutidos aqui na Casa Fecha Ferida? O ensino da medicina, e a gente tem debatido muito e defendido que o ensino da medicina tem que ser eminentemente prático, né? A relação médico-paciente, a relação com a doença que o indivíduo tem só pode ser aprendida se a gente estiver diante desse ente maior que é o paciente. O paciente é a pessoa mais importante para o aprendizado do indivíduo na graduação. Pensando nesses casos clínicos, né, quais são as grandes áreas que precisam ter casos clínicos? Que a gente podia listar quais? A cirurgia vascular e angiologia é um campo assim maravilhoso para esse tipo de aprendizado, porque a ectoscopia é muito forte. O que é a ectoscopia? É o que a gente vê, é a inspeção. Você, por exemplo, a maioria das doenças da angiologia e cirurgia vascular estão localizadas nos membros inferiores. E nos membros inferiores existe digamos, um espelho dessa doença nos membros. Por exemplo, as varizes, grandes veias dilatadas, as isquemias com mudança de cor, com mudança de aspecto de pele, de fâneros, de unha, né? Tromboses com aumento de volume desse membro e feridas, que é o que a gente está dando muito foco hoje em dia. Quer dizer, as feridas que são 80% da atenção básica, que é o foco do que a gente está trabalhando, tá, digamos assim, no popular, está na cara. Quando você observa o membro desse indivíduo, você já começa a delinear uma hipótese diagnóstica para ele. Então, o ensino prático é decisivo para os alunos da área de saúde. E a gente pensando na organização dos casos clínicos, né? Então, de uma forma, não o caso real, mas montando de forma didática casos clínicos, né? Então, se a gente imaginasse uma situação que é o pé diabético, como é que a gente poderia graduar o pé diabético para ter casos clínicos escritos, padrões para eles identificarem? Como é que a gente poderia graduar assim? Como seria a progressão dessa doença no pé diabético? O diabetes é uma doença muito incidente na população, né, hoje, mas a questão básica hoje do diabetes é as complicações das alterações, sejam vasculares, neurológicas, osteoarticulares do pé diabético. Então, como é que a gente faz a graduação? Como a gente usa a classificação CAIAFA, que é uma modificação da classificação Wagner, que é muito boa, a gente vai ter que graduar esse pé diabético nas diversas classificações que tem a classificação CAIAFA. Por exemplo, tipo 1, aquele doente que já tem alguma alteração de sensibilidade, mas ele não tem alteração na circulação, ele não tem alteração de ferida. Nesse clássico doente do tipo 1 do CAIAFA, nós vamos ter a alteração de sensibilidade. E essa alteração de sensibilidade está acompanhada de alterações de pele e alteração de fã. No clássico, no 2, a gente já tem alteração de sensibilidade e algum tipo de calosidade da pele, alguma micose interdigital, alguma perda da continuidade da pele. Então, só olhando a gente já começa a saber. E o tipo 3 é aquele paciente que teve um pequeno ferimento ou uma calosidade e está cicatrizado. O tipo 3A é aquele indivíduo que já tem um ferimento superficial. Então o que acontece? Aquele ferimento superficial que só envolve pele subcutânea e que tem uma infecção ou não, e que a gente, ao inspecionar esse ferimento, a gente já sabe o que tem ali. E isso é muito importante, porque a gente vai delinear o tratamento. O tipo 3B é um paciente que já tem uma infecção profunda associada à ferida, com exposição do tendão, com saída de secreção mais espessa, com alteração de articulação. O tipo 3C ele já tem uma alteração com uma pequena necrose, quer dizer, uma necrose pequena delineada na ponta de uma polpa digital, delineada embaixo do pé. O tipo 3, o tipo 4, né? Então o que acontece? Quando eu tenho o tipo 4, então o que acontece? Eu tenho, além de todos esses ferimentos profundos, eu tenho infecção grave, eu tenho exposição de tendão, exposição óssea, infecção articular. E o tipo 5 é aquele que tem
uma necrose, uma gangrena com maior extensão. Então, se eu graduar e fizer casos clínicos delineados, né, nessas determinadas classes de categoria de risco do pé diabético, vai ser extremamente importante. Primeiro, para o diagnóstico da gravidade do problema. Segundo, para o tratamento. E terceiro, para o encaminhamento. E aí vocês perceberam, né, essa complexidade que é para quem não é especialista conseguir fazer essa graduação. E é por isso que a gente vai colocar no link aqui desse podcast um material onde vai dar exatamente essa graduação, uma tabela mostrando didaticamente como é feita essa graduação. E aí eu vou para um outro tema, né, que também é muito frequente, que é a doença venosa crônica. Casos clínicos em doença venosa crônica também teria a mesma aplicabilidade do que do pé diabético? Muito importante e mais fácil. Porque a doença venosa crônica, a gente está ligado mais naqueles casos de CEAP 5 e 6, que é o que interessa mais a gente, são as feridas. Então o CEAP clínico 5 é aquela ferida, uma úlcera venosa clássica, que geralmente está na face medial da perna, no terço distal, com hipercromia, celulite indurativa, com edema, e aquela úlcera que abriu e cicatrizou. Então é muito fácil de ver esse quadro clínico. Claro que eu preciso palpar o pulso para não identificar que essa úlcera não seja uma úlcera mista. Esse é o primeiro fato. Segundo, CEAP 6, que é a úlcera varicosa aberta. Então, quando eu tenho essas duas classes, que é o que eu mais lido, eu vou ter o tratamento ideal para ela. Na classe 5, eu vou fazer escleroterapia com polidocanol para acabar diminuir os refluxos venosos superficiais. Vou colocar uma meia elástica nesse paciente, vou usar corticoide se for necessário desinflamar e vou fazer as orientações gerais de perda de peso, caminhada, né, tratamento da sua hipertensão, da sua diabetes se tiver. E no tipo 6, todo esse cortejo associado à abertura da úlcera, além de eu fazer a escleroterapia com das varizes, eu vou fazer a colocação da bota de Unna para cicatrizar essa úlcera, com todas as outras orientações feitas no CEAP 5. Então, eu tenho um quadro clínico muito rico, que eu posso fazer casos clínicos que vão dar uma ideia muito boa dessa doença. Então, essa é a ideia dos casos clínicos. Então, também, na doença venosa crônica, vamos colocar também um link para que vocês possam ter acesso como é que é essa gradação, essa classificação que envolve a parte clínica do CEAP, né? E aí, entrando para um outro assunto que está nessa mesma área, qual a importância do diagnóstico diferencial em relação tanto à doença do pé diabético quanto à doença venosa crônica, né? Qual a importância do diagnóstico diferencial e da habilidade que o médico tem que ter para fazer isso? Então, a grande deixa é que se esse paciente tem uma ferida de origem mista. Então, isso é onde a gente vai ter um foco de diagnóstico diferencial. Por quê? Porque quando eu tenho um DAOP, que é uma doença arterial obstrutiva periférica, alguma alteração da pulsatilidade das artérias, principalmente tibial posterior e periosa, eu também posso ter uma isquemia de pele. Ou piorar a úlcera venosa, que já estava aberta, ou ter feridas em outros locais que não são características da úlcera venosa, mas que podem acompanhar essa úlcera mista. Por exemplo, face lateral da perna, eu posso ter um componente venoso e posso ter um componente arterial junto. Então, é muito importante que a gente conheça a expressão, o olhar desse tipo de ferida, né? A ferida arterial já é uma ferida mais dolorosa, é uma ferida mais superficial, tem bordos isquêmicos, mas pode ter as duas coisas juntas, por isso eu preciso examinar, palpar o pulso. Mas eu tenho também um dado muito importante nessa junção, que uma grande parte dos pacientes são diabéticos, obesos e têm úlceras dos dois lados. E principalmente as úlceras plantares, né, que são os mal perfurantes plantares, que acontecem principalmente em pacientes diabéticos que têm neuropatia grave e que abrem um ferimento por compressão e por queda do arco plantar, né? O arco plantar fica deformado e eles acabam fazendo compressão na cabeça dos metatarsos ou na ponta do hálux, onde é os lugares mais frequentemente que acontecem essas úlceras plantares. Então eu tenho que estar muito atento. Quando eu vejo úlcera plantar, eu caminho para neuropatia diabética. Quando eu vejo uma úlcera no dorso do pé, na ponta de um dedo, com isquemia, com necrose, ou na face
lateral da perna, opa, eu caminho já para a parte diabética com componente vascular. Então, são ideias que a gente vai criar para que facilita o diagnóstico e tratamento dessa doença. E a importância da palpação do pulso da artéria pediosa, né? Isso é decisivo para esse diagnóstico diferencial? Decisivo para o diagnóstico diferencial ou para comprovar que existem as duas entidades no próprio doente. Então, é muito fácil palpar o pulso pedioso no dorso do pé, com 3 dedos bem colocados. Se eu tiver a palpação do pulso, é um prognóstico relativamente melhor, porque eu tenho circulação chegando. Se eu não tiver a palpação do pulso, eu vou ter o diabetes com vasculopatia, neuropatia e alteração osteoarticular também. E para a gente encerrar esse nosso PitaCast aqui na Casa Fecha Ferida, qual uma mensagem relacionada com esses casos clínicos, essa padronização que nós estamos fazendo? Nós estamos brigando muito para que a gente possa introduzir na graduação esse estudo dinâmico, né? Não é só aqui na disciplina de cirurgia vascular que a gente compõe, a gente e o professor Aldemar, mas também que a angiologia e cirurgia vascular seja introduzida em todas as graduações do país. Isso é um ponto decisivo para a gente. Segundo ponto, na formação dos médicos de atenção básica, Programa de Saúde da Família, nas unidades básicas, na unidade de docentes assistenciais, que a gente tenha obrigatoriamente um curso de especialização em doenças vasculares na atenção básica, como a gente está tendo aqui no município de Maceió, pela lei que foi criada do pé diabético, através do vereador Leonardo Dias. Isso é outro ponto decisivo. E na residência? Vamos chegar na residência. A residência foi muito, digamos, elitizada com 2 procedimentos. Ou os procedimentos estéticos, relacionados com as varizes, laser, criolaser, escleroterapia com diversos mais produtos, com as técnicas mais diversas possíveis, ou o residente está aprendendo endovascular, que é logo que chama atenção. E a gente abandonou nos programas de residência a importância crucial do pé diabético e da úlcera varicose e das varizes avançadas. Então, essa nossa luta, nossa conclusão é ter uma graduação com casos muito práticos, ter uma especialização na atenção básica e ter uma residência que tem um programa forte de feridas. Então, agradeço a participação do professor Guilherme Pita. Este foi mais um episódio do PitaCast na Casa Fecha Ferida. Se gostou, nos siga nos nossos canais e esperamos você no nosso próximo episódio.